Olá pessoal, uma boa noite a todos que acompanham o nosso canal. A gente fica muito grato, a gente fica muito honrado de saber que muitas pessoas têm sido alcançadas pela palavra do Senhor e muitas pessoas estão sim tendo uma vontade de aprender a palavra do Senhor. E hoje a gente vai dar continuidade aos nossos estudos. Lembrando que eu fiquei 2 dias sem postar. Se você ver minha última postagem você vai ver. Porém, foi por um bem maior. Como eu digo, a palavra de Deus, a gente tem que estudar a palavra de Deus, não é simplesmente chegar aqui e julgar o conteúdo simplesmente assim, tá bom? A gente vai ler hoje Números capítulo 11 e a gente vai considerar dos versículos 1 até o versículo 9 somente, tá bom? Mas antes, eu gostaria de convidar para vocês, se vocês não é inscrito nesse canal, você se inscreva, deixe o seu like e ative as notificações, porque toda vez que eu postar um vídeo, vocês serão os primeiros a serem notificados. E também gostaria de dizer que um estudo para a palavra do Senhor, ele começa com oração. Afinal, ela é a chave para que nós possamos estar entendendo a palavra de Deus e Ele possa nos estar esclarecendo para nós e dando luz para as Sagradas Escrituras. Portanto, eu peço que se você puder, feche os seus olhos e vamos orar. Feche seus olhos se puder, tá bom? Senhor Deus, amado Pai, Pai de bondade, nós queremos te agradecer e te louvar o teu santo nome, Senhor, porque sabemos que se estamos aqui hoje, o Senhor tem um bem maior, o Senhor tem um propósito maior. Nós queremos, Senhor, que prevaleça a tua vontade na nossa vida e que não seja feita a nossa vontade, Senhor. A nossa vontade, ela é falha, a nossa vontade pode dar errado, mas a tua vontade, Senhor, que esta sim prevaleça em nossa vida, Pai. Senhor, nós te pedimos a direção para tomar as decisões nos caminhos certos, nos rumos certos. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor possa estar abençoando a cada pessoa que estiver aqui, Senhor, me ouvindo, a cada pessoa que realmente está com o desejo de ouvir da tua palavra e entender. E te agradecemos também, Senhor, por mais esse dia da graça, Senhor. Bem sabemos que tudo isso provém de ti, Senhor. Então nós queremos te agradecer e te louvar no santo e no próprio nome de Cristo Jesus. Amém. Bom, a gente vai começar a ler o texto. Se puder, pegue sua Bíblia e acompanhe comigo, tá bom? Nos diz assim: E aconteceu que queixou-se o povo falando que era mal aos ouvidos do Senhor. O que ouvindo o Senhor, a sua ira se acendeu e o fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu os que estavam na última parte do arraial. Então o povo clamou a Moisés, e Moisés orou ao Senhor, e o fogo se apagou. Pelo que se chamou aquele lugar Taberá, porquanto o fogo do Senhor se acendera entre eles. E os estranhos que estavam no meio deles vieram a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar. E disseram: Quem nos dará carne a comer? Lembra-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, e dos pepinos, dos melões, dos porros, das cebolas e dos alhos. Mas agora nossa alma se seca. Coisa nenhuma há senão este maná diante dos nossos olhos. E era o maná como semente de coentro, e a sua cor como a cor de bidele. Espalhava-se o povo e o colhia em moinhos e o moía, ou no geral o pisava. Em panelas o cozia e dele fazia bolos. E o seu sabor era como o sabor de azeite fresco. E quando o orvalho descia da noite sobre o arraial, o maná descia sobre ele. Até aqui a gente vai considerar. A gente já vai entender aqui que a primeira coisa, quando o Senhor tirou aquele povo que ele tanto amava da terra da escravidão, se a gente for ler lá em Êxodo, lá vai nos explicar bem que esse povo ele foi tirado da terra da servidão, porque eles eram escravos ali no Egito. Naquela época, entrou um governador, um faraó que não conhecia José. Então eles impuseram ali muitas cargas sobre aquele povo. E o Senhor interviu, né? O Senhor veio ali e acabou que o Senhor usou Moisés para que tirasse aquele povo. E a gente sabe, eu creio que muitos conhecem toda a história, que Moisés foi ali, eles atravessaram a travessia do Mar Vermelho ali, né? Eles atravessaram. Mas agora a gente vê que esse mesmo povo que o Senhor tinha levantado a sua mão, esse mesmo povo que o Senhor tinha tirado eles
da terra da servidão, da escravidão. É o mesmo povo que agora está murmurando. Olha só, a gente tira uma lição muito importante, que nós não devemos murmurar. Não no sentido que a gente vai falhar alguma hora nisso, infelizmente sim. Mas a questão é, a gente tem que lembra de onde tivesses caído. Porque certamente se a gente lembrar que o Senhor nos tirou da escravidão do mundo, nos tirou do pecado para nos trazer para uma vida eterna, eu tenho certeza que a vida nossa será melhor. Talvez muitas pessoas olham pelo lado da história dos israelitas quando saíram ali e acabam falando mal deles, mas será que nós não estamos sendo esses mesmos israelitas? Havia também ali outros povos no meio ali, né, que saíram junto com eles. E aqui no versículo 1 fala que aconteceu que queixou-se o povo falando o que era mal aos ouvidos do Senhor. Nessa parte aqui não condiz falando no sentido o que eles estavam falando, mas eles estavam falando. Imediatamente veio ali o fogo do Senhor, e aqueles que estavam ali na última parte do arraial o consumiu. Eu fico a imaginar o desespero daquele povo, como que aquele povo estava desesperado naquela hora. É importante a gente entender que isso foi necessário, que depois de o Senhor ter feito tantas as coisas, a gente vai ver que esse povo agora começa a rejeitar o Senhor. Será que a gente tem murmurado muito, falado muito e feito pouco? Isso é importante. Aqui fala que o fogo do Senhor ardeu entre ele e consumiu os que estavam na parte do arraial. Olha, essa aplicação do fogo, se a gente for parar para pensar, quando deu ali o juízo do Senhor sobre Sodoma e Gomorra, também foi aplicado um fogo também. Então a gente pode relacionar o fogo como o juízo do Senhor, né? Claro, não todas as vezes, mas aqui a gente vendo o contexto, a gente vê que foi um juízo divino. Aqui fala que aquele lugar chamou Taberá. Esse lugar chamou esse nome, no versículo 2, vai nos dizer isso, porque Taberá é igual a labareda. Então é importante. Por isso que foi, vamos dizer assim, batizado com este nome, Taberá. Eu gostaria de chamar a atenção para o versículo 4. Aqui na parte A fala assim: e os estranhos que estavam no meio deles. Tinha alguns povos ali, não eram só os israelitas, mas quando eles saíram do Egito, havia outros povos que estavam mesclados com eles ali. No caso, os semitas, por exemplo. Vamos ler uma referência que está lá em Êxodo 12, 38, que vai nos falar que quando esse povo saiu, olha o que esse povo que tinha junto com esse povo. Fala assim, ó: e subiu também com eles muita mistura de gente e ovelhas, bois e uma grande quantidade de gado. Então, aqui fala que com eles muita mistura de gente. Ou seja, não havia ali só os israelitas, haviam também os semitas. O que dá para a gente entender lá em Gênesis 9, 26, que vai nos dizer o seguinte. Se a gente for ler lá em Gênesis, voltar aqui em 9, capítulo 9, e o versículo 26, fala assim, ó: e disse: bendito seja o Senhor de Sem, ou seja, da descendência dos semitas também, né? E seja-lhe Canaã por servo. Então é muito importante a gente entender essa parte, tá bom? Agora, o dos versículos 5 a 6 é a hipocrisia do povo. Olha o que o povo falou. Alguém ali, a gente não é citado o nome, começou a falar, né? Começou a ficar murmurando, um fofoquicho ali. Aí começou a falar assim, ó: olha, primeiro eles pediram: quem nos dará carne? Eles falam: quem nos dará carne? Aí, olha o que eles falam, versículo 5: lembra-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, e dos pepinos, dos melões, dos porros, das cebolas e dos alhos. Olha quanta hipocrisia que tem aqui. Pura mentira. Aquele povo, a gente sabe que quando eles estavam ali, eles estavam sofrendo. Faraó tinha colocado cargas pesadas sobre aquele povo,
aquele povo estava sofrendo muito ali no Egito, e lá não tinha nada disso daqui. Lá não tinha peixes, lá não tinha, que comia de graça ainda, que falou aqui. Lá não tinha pepino, lá não tinha nada disso. Eles estavam simplesmente sendo escravos, e as cargas que Faraó lhes impunha eram cargas pesadas, eram cargas muito grandes. Então é muito importante isso. Aí no versículo 6 vai nos dizer assim: mas agora a nossa alma se seca, coisa alguma não há senão este maná diante dos vossos olhos, dos nossos olhos. Olha, o Senhor tinha mandado alimento do céu. O Senhor tinha mandado ali alimento para que eles sustentassem. Mas até do próprio alimento que o Senhor tinha mandado, o maná, eles estavam reclamando. A palavra maná, ela significa o que é. O que é. O que é. Então ela tem esse significado. O maná ali, quando aqui vai nos dizer que se espalhava, fala assim, ó, e era um maná como semente de coentro, e a sua cor como a cor de bidélio. É uma cor que está falando aqui, uma semente de coentro. Espalhava-se o povo e colhia em moios, o moía, ou no geral pisava. Era a forma como que eles manipulavam. Essa daqui é a característica do maná, tá bom? Nos versículos 7, 8 e 9. E eles faziam um bolo. Ou seja, eles falaram assim, se não este mané, não tem nada. Eles praticamente estavam falando assim, a gente só tem esse maná aqui, o que o Senhor tem nos dado? Lá no Egito nós tínhamos isso, sendo que eles não tinham isso. Não tinha nada disso, não tinha nada de bom lá. Mas aqui a gente só tem esse maná, infelizmente a gente só tem isso. Olha só como que o Senhor tinha cuidado daquele povo, tinha tirado com mão forte ali do Egito, e agora quando chega na caminhada, eles começam a reclamar. Amados irmãos, amados colegas, a caminhada cristã, ela consiste em persistência. Essa é uma lição que a gente pode tirar aqui. Não vai ser uma caminhada que vai ser fácil. O Senhor não falou que era fácil. Então, pelo contrário, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Sabe o que ele estava querendo dizer com isso? Que a nossa caminhada não vai ser fácil. A gente vai ter luta, a gente vai ter momentos que infelizmente a gente vai desanimar ou vai estar mais abatido, mas a gente deve orar e pedir força ao Senhor. A gente tem que tomar cuidado para que a gente não crie um Israel que murmura contra o Senhor. A gente tem que tomar cuidado com isso. Então isso é muito importante. Aí o Senhor tinha cuidado desse povo. O Senhor tinha tem um carinho especial pelo povo de Israel. E quando o orvalho descia de noite, versículo 9, fala assim, ó, e quando o orvalho descia de noite sobre o arraial, o maná descia sobre ele. Então, descia o orvalho e o maná descia sobre esse orvalho. Então é muito importante isso. O Senhor acha interessante que ele fala assim, que eu sou o pão da vida. E o pão da vida, de onde é que vem esse pão? Vem do céu. E o maná também, se a gente for parar para pensar, esse maná também vinha do céu. Isso é muito importante a gente entender isso. A gente entender que a gente é sustentado pelo Senhor. A gente tem que entender a dependência do Senhor. Tem vezes que a gente reclama, mas será o que a gente tem feito para mudar a nossa vida? Será que estamos simplesmente com os nossos braços cruzados a ponto de esperar algo? Não, ore ao Senhor, peça ao Senhor orientação. Se você é uma pessoa que murmura e reclama muito, hoje é o dia de você mudar isso. Hoje é o dia de você falar assim, hoje eu coloco no meu coração, ó Pai, de estar mudando contigo, de estar sim, fazendo o que é certo, sem murmurar. Não vos murmureis. Então, isso é muito importante. A gente tira essas lições. A gente vai dar continuidade depois, nos próximos capítulos, tá? E a gente vai continuar falando da rebelião do povo de Israel ali, que quando eles começam a rebelar, tá bom? Eu convido você a fechar os seus olhos e orar comigo para a gente terminar mais esse estudo que, graças ao Senhor, Ele nos tem concedido. Feche seus olhos e vamos orar. Senhor Deus, amado Pai, Pai de bondade, nós queremos te agradecer a Ti, ó Pai,
pelo sustento que o Senhor nos tem dado. Nós queremos te agradecer, Senhor, porque bem sabemos que nada o Senhor nos tem deixado faltar. O Senhor, verdadeiramente, Tu és o pão da vida, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, porque verdadeiramente Tu nos acolhe com Tua mão e, Senhor, que nós colocamos nos nossos corações a cada dia a vontade de não murmurar, Senhor, que nós colocamos um propósito de não estar murmurando. Quantas vezes, Senhor, nós estamos fracos e reclamamos por coisas pequenas, coisas que podem ser resolvidas, Senhor. Nós te pedimos que o Senhor possa estar tirando as mazelas dos nossos corações, Senhor. E que se porventura há alguém aqui, Senhor, que está com alguma dor no coração, que não esteja voltada para Ti, que essa pessoa volte, Senhor. Que essa pessoa se arrependa dos seus pecados. Que assim seja em nome de Cristo Jesus. Amém. Eu agradeço a presença de todos vocês. Um ótimo dia para vocês e obrigado a todos que ficaram aqui. Até o próximo vídeo.